Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão promovida pelo CERS. O CERS está sempre aqui trazendo conteúdo de qualidade e relevância para você que está se preparando para os concursos públicos. E hoje vamos falar de um assunto muito importante para quem está começando a se preparar para concursos públicos e não sabe o que fazer. Vamos trazer dicas importantíssimas sobre os primeiros passos dessa preparação, respondendo a seguinte pergunta: por onde começar a estudar para concursos? Vamos aqui trazer algumas dicas, alguns comentários e, é claro, qualquer pergunta estou à sua disposição. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou doutor em Direito, sou procurador do Estado, fui aprovado aos 25 anos em um dos concursos mais difíceis do país e quero compartilhar um pouco disso aqui. Sou também advogado. No CERS, sou professor de Direito Administrativo, além também de autor de livros e artigos jurídicos. E quero convidar você a fazer parte do meu canal no Telegram apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. Lá eu posto algumas dicas para te ajudar nessa jornada de preparação. Tudo bem? Você também pode seguir o meu Instagram, o @MarcílioFer. Marcílio, meu nome, Fer de Ferreira. Então vamos falar sobre esse assunto. Por onde começar a estudar para concursos? Veja, a decisão de estudar para concurso público é uma decisão de vida, que, é claro, vai gerar a necessidade de você se dedicar um pouco. O esforço ele é imprescindível. Você vai ter que estudar, você vai ter que pegar os livros, mas o seu esforço ele pode ser mais eficiente, é claro, se você tiver uma estratégia e se você tiver também um direcionamento, que é o que o CERS fornece bastante. Primeira coisa que você tem que começar a refletir se você quer realmente prestar concurso público é qual o seu concurso-alvo. Eu gosto muito dessa expressão, né? Concurso-alvo. Qual é o seu concurso-alvo? E aí, quando se fala em concurso-alvo, é muito importante que você pense que não é apenas um concurso só, né? Por exemplo, lançou o concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Marcílio, significa que eu só posso querer esse? Não. É claro, se você quiser focar nesse concurso, ótimo. Mas você não precisa focar somente em um concurso. Pode ser, sim, um concurso específico, que seja o seu sonho, mas também pode ser uma carreira. Hoje em dia, a preparação para concurso público envolve muito o estudo por carreira. Então, vou dar um exemplo, né? Eu sou de Pernambuco e hoje sou procurador do Estado aqui em Goiás. E eu saí da minha terra para cá por quê? Porque eu estudava para a carreira de procuradoria. Saindo um concurso de procuradoria, eu iria fazer. Naquela época, inclusive, eu cheguei a fazer concurso de procurador do município de João Pessoa, fui aprovado, e concurso de procurador do Estado de Goiás, fui aprovado e assumi o concurso de procurador do Estado de Goiás. Então, eu estudava para a carreira de procurador. E é importante você entender isso, porque na medida em que eu escolho uma carreira, eu consigo estudar a base daquela carreira e prestar mais de um concurso. Então, por exemplo, estudando para procuradoria, o que foi que eu fiz? Eu estudei a fundo a base. Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, fazenda pública em juízo, que está dentro de processo civil. Então, eu criei uma base muito boa das matérias essenciais dessa carreira. E quando saía um concurso específico, eu ia lá e estudava uma legislação que eu ainda não tinha inserido ali nos meus estudos. Isso aconteceu, por exemplo, no concurso aqui de procurador do Estado de Goiás, porque quando foi divulgado o conteúdo programático, lá tinha direito agrário. E eu nunca tinha estudado direito agrário. Mas de 100 questões, direito agrário correspondia apenas a 5 questões. Então, não impedia de fazer aquele concurso. Tendo a base que eu tinha, eu podia até errar aquelas 5 questões de agrário, né? Eu ainda consegui acertar umas 2 questões lá, só Deus sabe como. Fiz 75 pontos na minha primeira fase, precisava de 69. Com 75 pontos, eu passei da primeira fase e fui então para a segunda. Então veja que você pode sim escolher um concurso específico, sei lá, eu quero TRT 18. Marcílio, eu quero TJPE. Marcílio, eu quero Ministério Público de Minas Gerais. Pode ser sim, uma escolha assim pontual, mas pode ser uma escolha por carreira. E aí você tem que fazer meio que um planejamento de vida.
Por exemplo, uma carreira muito legal hoje de se seguir, porque você tem inúmeras oportunidades, inúmeros concursos, é a carreira da área de tribunais, né? Analista e técnico. São inúmeros concursos lançados porque nós temos tribunais no Brasil inteiro. Então você tem, né, Tribunal de Justiça Local, você tem TRF, né, os tribunais federais, você tem o STJ, você tem o STF, você tem TRT, você tem inclusive carreiras de apoio no Ministério Público e na Procuradoria que estudam a mesma base. Então o cara tem inúmeros estados para prestar concurso, né? E consegue, construindo uma base, estar sempre prestando concurso até passar. O que essa pessoa faz? Ela não escolhe um concurso só, ela escolhe uma carreira. E aí começa a se preparar, começa a estudar, vai criando a base ao ponto de começar a passar em tudo que é concurso, né? Eu tenho um colega, por exemplo, que o foco dele era a procuradoria e ele foi reprovado em inúmeros concursos, até que ele começou a passar e não parou mais, ao ponto de ter sido aprovado em 21 concursos públicos. Né? Então, é muito interessante perceber que dá para fazer um estudo para concurso específico e também dá para fazer um estudo por carreira. Né? Algumas carreiras, inclusive, podem ser conciliadas, como é o caso, aí, às vezes, de você estar estudando para a promotoria de justiça e para a magistratura. Né? Você tem que fazer uma comparação do seu edital, né? Claro, com as matérias chaves para você identificar se dá para conciliar ou não, né? E aí faz essa avaliação, de preferência sendo orientado por um professor que tem conhecimento, né, já dessa jornada, que pode te auxiliar, né? Um bom mentor, né? E aí nós temos aí os professores do SERS que servem como mentores dos nossos alunos aí diariamente, não é? Então o primeiro passo é escolher um concurso-alvo. Não dá para começar a estudar para concurso público dizendo assim, eu vou fazer qualquer concurso que sair. Não, porque fazer qualquer concurso que sair vai desde um concurso, assim, sei lá, de magistratura a um concurso de técnico que cobram matérias completamente diferentes. Para ter um direcionamento, primeiro passo, escolha o seu concurso-alvo. Até para que você possa conhecer o concurso, se adaptar a ele, entender o conteúdo programático, pensar as principais disciplinas que são exigidas e, consequentemente, né, fazer aí um planejamento, que é fundamental. Né? Eu gosto de dizer que quem estuda uma hora passa, mas quem estuda certo passa muito mais rápido, não é mesmo? Então, o primeiro passo é escolher um concurso-alvo. Além disso, passo 2, identificar, dentre os pontos do edital, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Isso é muito importante, gente. Parece, né, uma coisa mais motivacional, mas não é. Isso é algo racional mesmo. Vê, você vai fazer um concurso, sei lá, o teu concurso é para Ministério Público e lá cai penal. E aí você é fraco em penal. Pô, é um ponto fraco seu que vai gerar, é claro, né, um déficit na hora da prova. Então você vai precisar investir bem nesse seu ponto fraco para ele deixar de ser um ponto fraco. Então, o que eu recomendo? Vai fazer um concurso? Então, você pega lá o conteúdo programático, pega o conteúdo programático como um todo e dá uma conferida em quais matérias tem. Aí você vai ver as matérias que estão no conteúdo programático e vai identificar quais matérias você é mais fraco. E a partir dessa identificação, você vai dar um gás no estudo pré-edital, né, para você criar uma boa base e quando o edital for lançado, você só intensificar. Né? Para quem não conhece, né, nós falamos muito nisso, estudo pré-edital e estudo pós-edital. Né? O estudo pré-edital é o estudo que você cria base antes do edital ser lançado. E o estudo pós-edital é aquele estudo intensivo que acontece logo depois do lançamento do edital. Hoje em dia, e eu preciso confessar isso para você, hoje em dia, a maior parte, é claro, não é uma regra absoluta, mas a maior parte das pessoas que são aprovadas em concurso público, elas fazem estudo pré-edital. Elas não esperam o edital sair, não. Tá? Então, assim, eu no seu lugar, o que eu faria? Primeiro, eu escolheria o concurso-alvo e já me matricularia num curso pré-edital para criar uma base. E aí, identificando os pontos fortes e os pontos fracos, você consegue, inclusive, direcionar o seu estudo naquele curso. Né? O curso vai disponibilizar 1 milhão de aulas para você.
né? Qual é a aula que você tem que se dedicar mais? Qual é a aula que você tem que dar mais atenção? Qual é a aula que você tem que ficar mais atento? Qual é a aula que você tem que fazer mais resumos, mais anotações? É aquela aula em que você é mais fraco, né? E nas aulas em que você é mais forte, você continua estudando e reforçando, né, aquela sua habilidade, aquela sua capacidade. Então, primeiro passo, escolha o seu concurso-alvo, pode ser um concurso específico ou uma carreira. Segundo passo, identifique dentro do conteúdo programático, né, os seus pontos fortes e pontos fracos. Ah, Marcílio, meu concurso ainda não teve edital publicado. Isso não é um problema. Você vai olhar o último concurso realizado e vai estudar com base naquilo. Por quê? De fato, isso é o que acontece. As bancas, elas acabam replicando ou, né, fazendo pequenas mudanças entre um edital e outro. Então, dá sim para você tirar isso aqui, para você identificar pontos fortes e pontos fracos, pegando aí o último edital. Pega o último edital e dá uma conferida, né, vendo então quais matérias você se sente mais confortável. Marcílio, eu não tenho a mínima noção, não sei nem por onde começar. Qual matéria eu sou forte, qual matéria eu sou fraco. Então faz umas questões aí, né, vê, né, e se você for fraco em tudo, tá bom. Então faz um curso começando do zero mesmo, para criar essa base e vai descobrindo, tá? Então primeiro escolha o seu concurso-alvo e segundo, identifique dentre os pontos do edital os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Terceiro passo, vamos lá? Tá entendendo? Tá tudo bem? Aproveita aí, deixa o seu comentário, se inscreva também no canal para receber os próximos vídeos aqui do SERS, tá? Passo número 3, olha aí. Escolher o material que será utilizado para estudo. Isso é muito importante, gente. Escolher o material que será utilizado para estudo. É claro, você vai estudar. E para estudar, você precisa ter uma boa videoaula, você precisa ter um bom PDF, né? O SERS, por exemplo, ele fornece uma coisa que é incrível, que é o chamado SERS Book, né? É um e-book que o SERS fornece para os alunos, mas não é um e-book tipo mais ou menos, entendeu? É um livro completo da disciplina. Eu gosto de dizer para os alunos que nem precisa comprar livro, porque no SERS vem tudo. Tá ali no SERS Book todo o conteúdo, é algo inacreditável, gente, que o SERS lançou neste ano, né? Então é muito legal. E aí, o seu material, ele tem que abarcar esses pontos. Hoje em dia, quando você estuda, né, para concurso público, você sabe que tem que esse estudo abarcar legislação, você tem que estudar a legislação, a chamada lei seca. Até hoje, mesmo em concursos mais difíceis, a lei seca é o ponto mais cobrado estatisticamente, não dá para fugir dela. Mas também nós sabemos que algumas questões cobram doutrina, então tem que estudar doutrina também. Lá no direito administrativo, por exemplo, a gente tem um tópico, responsabilidade civil do Estado, que é quase que integralmente doutrina, então tem que conhecer. Por isso é legal, né, não comprar um livro doutrinário, aquele livro, sei lá, de um autor que escreve 1.500 páginas explicando teses pessoais. Não, mas pegar um material, como o material do SERS Book, em que o professor, ele, né, deixa de forma didática o assunto, ele entrega a você o que a doutrina fala sobre o assunto de maneira sistematizada. Então, o seu material tem que contemplar a legislação, ele tem que contemplar a doutrina, ele também, se possível, tem que contemplar videoaulas, né? Tem gente que diz, ah, Marcílio, mas eu não gosto de estudar por videoaula. Veja, isso é científico, tá? O ser humano, ele aprende através de várias formas. Uma das formas é vendo, você olha o mapa mental e você aprende, né? Outra forma é ouvindo, você recebe estímulos auditivos e aprende. Outra forma é tocando, escrevendo, você faz ali um resumo, você faz anotação, tá aprendendo. E outra forma é aplicando o conhecimento na prática, resolvendo questões, né? Essas 4 formas de aprendizado, inclusive, podem ser medidas através de um teste que eu forneço. É só você ir no meu Instagram, @marciliofé, vai lá, me segue e pede no direct. Marcílio, eu quero o teste que você falou na videoaula. E eu te mando um teste para saber se você aprende mais vendo, ouvindo, escrevendo ou resolvendo questões. Mas o fato é que nós aprendemos através de todas essas formas e, por isso, sempre que possível, você tem que tentar mesclar, dando, é claro, uma maior proporção para aquela forma que você mais aprende. Então, além de estudar a legislação, além de estudar a doutrina,
além de estudar videoaulas, você também tem que sempre ter um olhar para a jurisprudência, né? Nós sabemos aí que, em especial, algumas bancas, né, a cobrança da jurisprudência é muito latente. Você tem ali entendimento do Supremo Tribunal Federal, entendimento do STJ. Então, conhecer a jurisprudência também é importante, e se o seu material contempla a jurisprudência também, isso é muito importante. Como, por exemplo, nas aulas do SERS, os professores comentam todos os julgados e jurisprudências relevantes. E, se possível, também um app de resolução de questões, né? Você está ali sempre resolvendo questões. Ah, Marcílio, eu gosto do livro físico. Tudo bem, mas o app ele é muito legal porque ele te permite ali gerar um simulado, ele te permite ali fazer uma avaliação rápida de uma matéria que você está estudando e direcionar a sua preparação para aquele ponto específico que você quer, né? E aí, o seu material fica ainda melhor quando ele engloba tudo, né? Legislação, doutrina, videoaula, jurisprudência e apps de resolução de questões. Aqui no SERS você tem tudo nos cursos, né? Você, por exemplo, se matricula num curso de tribunais, analista, né? Considerando tantos concursos que estão aí. Então, você se matricula no curso de analista, você recebe lá um conteúdo que vai abarcar legislação, doutrina, videoaulas de excelente qualidade, jurisprudência abordadas e ainda pode resolver questões, sem contar, né, com o famoso SERS Book, que é um e-book fantástico com tudo que você precisa, né, para estudar a disciplina. Então, esse é o terceiro passo, escolher o material que será utilizado para estudo. Mas não para por aí, não. Escolheu o seu concurso-alvo, descobriu os seus pontos fortes e pontos fracos, selecionou o material para estudo? Passo número 4. Olha aí, agora chegou a hora de determinar quanto tempo será dedicado ao estudo e quanto será dedicado para cada etapa. Isso mesmo. Você tem que avaliar quanto tempo por dia você pretende se dedicar a esse objetivo, porque é um objetivo de vida que vai demandar estudo, treino, dedicação, né? Tanto é assim que eu sempre digo uma frase nas minhas aulas: treino duro, jogo fácil. Quanto mais você treina, melhor você fica mais perto da sua aprovação. Então, o que te vai fazer ser aprovado é o estudo. Então, quanto tempo você vai se dedicar para isso? Ah, Marcílio, eu tenho o dia todo. Ah, Marcílio, eu tenho 2 horas. O número de horas não vai te definir, mas saber que existem horas separadas e que todo dia você vai fazer um pouquinho é fundamental. Você pega o quantitativo de tempo que você tem determinado para fazer esse estudo e vai, então, distribuir. Né? Isso é muito importante, você vai distribuir. Você vai distribuir entre o estudo com a leitura, a resolução de questões, a revisão do conteúdo de forma periódica, além da resolução de simulados, que é muito, muito, muito importante. Então, pega o teu tempo total, ou o que a gente chama de tempo de horas líquidas de estudo. Vale destacar que lá no canal do Telegram da área de tribunais, que eu coordeno, eu disponibilizei, inclusive, uma planilha para cálculo de horas líquidas e uma planilha para montagem de cronograma de estudo, né? Então, lá, primeiro você calcula horas líquidas, que são as suas horas disponíveis, e logo em seguida você calcula, diante desse contexto, né, o seu cronograma em si, distribuindo, né, estudo, resolução de questões, revisão e periodicidade dos simulados. Então, o quarto passo é esse. Eu já sei o meu concurso-alvo, eu já identifiquei meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Eu, além disso, já selecionei o meu material, chegou a hora de colocar em prática. De nada adianta ficar imaginando, pensando aí 1 milhão de coisas e não começar. Então, comece. Comece como? Separando um tempo, né, e distribuindo as suas tarefas ao longo do dia. Eu não gosto de dizer assim, ó, das 8 às 9 eu vou fazer isso, das 9 às 10 eu gosto mais de meta diária. Eu acho que é legal, é a planilha que eu disponibilizei lá. Então, até o final do dia, você tem que ter feito isso, isso e isso, tarefas, né? É a forma mais eficiente de se fazer. E aí, começando a estudar, começando a colocar aquele seu plano em prática, você vai para o passo número 5. E aqui chegou a hora de determinar a periodicidade dos simulados. Gente, esse ponto é um dos mais importantes. Por quê? Eu sempre digo, tanto nas minhas aulas como nos meus atendimentos de coaching, que é muito importante entender que uma meta boa é uma meta mensurável, né? Eu trabalho sempre com a metodologia SMART de definição de meta. A meta boa é aquela que é específica, mensurável, né, alcançável, relevante e temporal.
Então a meta ela tem que ser mensurável, eu tenho que ver que eu estou evoluindo. Quando eu estudava para a procuradoria, eu me lembro que o meu primeiro simulado eu fiz e eu acertei 27 questões, foi vergonhoso. Deu uma vontade de parar assim, sabe? Eu fiquei, pô, será que isso é para mim? Não é melhor desistir não? Fiquei na dúvida e tal. Até que, finalmente, eu peguei ali, né, o simulado, olhei e disse, sabe de uma coisa, eu vou estudar os meus pontos fracos. Aí comecei, estudei os pontos fracos, tal. Até que, de repente, eu fiz outro simulado e de 27 eu saí para 35. Não foi muito bom, mas eu pensei, poxa, se em 2 semanas eu estudando meus pontos fracos eu aumentei de 27 para 35, agora imagina o que eu vou fazer em 6 meses. Imagina o que eu vou fazer em 8 meses. Imagina o que eu posso fazer em 1 ano. Posso passar em qualquer concurso se eu mantiver esse ritmo, não é? Então, o simulado ele vai servir como um medidor de temperatura para saber se você está evoluindo ou não. Se você está sempre indo mal e não melhora nada, tem algo de errado, procura um professor, procura uma mentoria para poder te ajudar. Mas o simulado ele vai servir como norte para você saber o que está acontecendo, né? Como deve ser feito esse simulado? Igual à prova. É muito importante que você realmente simule, por isso o nome simulado. O tempo de prova tem que ser o mesmo, você tem que utilizar da forma adequada, o ambiente, tentar deixar ele o mais próximo possível, né, e não fazer picotado, né, isso pode te prejudicar. O objetivo também tem que ser definido, né? Então, por exemplo, você está fazendo simulado e o seu objetivo é chegar a 75 pontos de 100? Beleza, então esse objetivo vai treinando até chegar lá, né? E nessa jornada, é claro que você vai ter momentos de altos e baixos. Momentos em que você vai se sentir, uau, super animado, e momentos em que você vai se sentir desanimado. A forma de se manter é tendo hábito, constância e determinação. E para isso é muito legal você ter um corpo técnico te apoiando, que é o caso do SERS. Aqui no SERS você tem um corpo técnico realmente qualificado para se preparar para qualquer área. Então, você desse lado está pensando em fazer tribunais, está pensando em fazer procuradoria, está pensando em fazer defensoria, está pensando em fazer magistratura, não importa, aqui no SERS você vai encontrar. E aí, meu amigo, é conteúdo de qualidade com professor preparado para você. E aí eu te convido, né, nesse exato momento, a aproveitar. Não deixa para depois não, porque você vai acabar procrastinando. Quer aprender de fato a passar no concurso público, quer aprender de fato a matéria, conseguir ser aprovado, não procrastina não, vai agora. Tem aí link na bio aí, ó, você vai encontrar, tem um link aí na descrição do vídeo, vai lá, já se matricula no curso, não deixa para depois, porque senão você vai procrastinar. Faz agora a tua inscrição e aí você vai ver que você vai começar a ter melhores resultados. E eu aguardo você lá nos cursos do SERS, você vai me encontrar na disciplina de Direito Administrativo, né? E eu quero ver você estudando e mais, sendo aprovado, nomeado, empossado e entrando em exercício. Tudo bem? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Aproveite para deixar o seu like, seu comentário e se inscrever para receber as próximas notificações. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!